A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a Áquila, eu falo do canal Chamados para o Reino. De antemão, eu gostaria de agradecer a vocês que já começaram aí se inscrevendo no canal, né? Desde o último vídeo, foram mais de 20 inscritos e eu gostaria de agradecer a vocês. E gostaria também de fazer algumas considerações iniciais antes de nós darmos entrada à continuação do estudo do livro de Jeremias, no capítulo 3. Então, meus irmãos, eu gostaria de me desculpar a respeito, da demora na postagem do próximo vídeo. É porque eu notei que o livro de Jeremias, ele tem muito mais riquezas, que precisam ser estudadas, a fim de eu não vir aqui falar alguma besteira para vocês ou não dar algum ensinamento errado. Mas vamos lá, o livro de Jeremias, ele me foi dado, eu fui incumbida, na verdade, de ler esse livro e de fazer os vídeos, porque no ano passado, acho que eu já cheguei a falar alguma coisa a respeito disso aqui no canal, nos vídeos anteriores, o Senhor colocou no meu coração que este ano de 2023 seria um ano onde aconteceriam algumas catástrofes naturais e também seria um ano de juízo, tanto para crentes como para descrentes. Mas isso não deve ser motivo de apavoramento, sabe por quê? Porque quando a gente fala de juízo de Deus, muitas vezes a gente pensa somente em coisas negativas. Mas também nós temos que pensar naquelas sementes boas que nós plantamos. Se o juízo de Deus vem sobre nós, nós que temos plantado boas sementes, certamente o Senhor vai retribuir a nossa obra. Ou seja, Ele vai vir com um juízo, uma justiça sobre a nossa vida, dando aquilo que se perdeu, dando a colheita da semente que nós plantamos, E é claro, se nós não formos pessoas que plantamos boas sementes, certamente a nossa colheita será má, porque o Senhor, Ele é justo, Ele dá a nós segundo as nossas próprias obras. Então, o que o Senhor estava querendo dizer? Aprendam com o livro de Jeremias, porque muitas pessoas elas pensam que a Bíblia Sagrada ela só contém mensagens morais, mas a verdade é que a Bíblia Sagrada ela revela a mente do Senhor Deus, a mente de Cristo, tudo aquilo que o Senhor pensa e como Ele age está escrito na Bíblia. Ali nós temos a revelação do nosso Pai, a revelação do nosso Deus. E no livro de Jeremias não é diferente. O livro de Jeremias, ele conta a história do que o povo de Deus fez para que a mão do Senhor viesse sobre eles. E é um livro para nos alertar a respeito do que vem sobre nós, como um juízo da parte de Deus. Porque o povo brasileiro, a igreja brasileira, ela tem se distanciado do centro da vontade de Deus, porque entrou dentro das igrejas uma teologia da prosperidade que nos fez nos afastarmos do centro da vontade de Deus, que é vivermos o reino de Deus, é buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, a primazia da nossa vida tem que ser para o Senhor. E muitas vezes nós vamos às igrejas buscando bênçãos pessoais, prosperidade pessoal e deixamos a casa do Senhor deserta. Quando o Senhor ele veio dizendo a respeito das eleições, que muitos profetizaram a respeito do outro presidente que ganharia e ele não ganhou, eu não tinha total certeza de que ele perderia, mas eu estava receosa de que se ele ganharia, porque aquilo que o Senhor falava no meu coração estava muito distante de uma época de prosperidade que estava sendo profetizada. Na verdade, o Senhor estava falando para mim a respeito de juízo. O Senhor estava falando para mim a respeito da igreja voltar ao centro da vontade de Deus. Então foi quando o Senhor me levou a ler esse livro. E aqui contém mensagens poderosas do que nós não devemos fazer. E o que acontece quando nós não estamos no centro da vontade do Senhor. Então, como já é de praxe, eu vou ler os versículos, e vou dar a minha interpretação, aquilo que o Senhor colocar no meu coração para passar para vocês, tá? Então, vamos lá. O livro de Jeremias começa assim no capítulo 3, versículo 1. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela o deixar e se juntar a outro homem, porventura tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos e vê. Onde não te prostituíste, nos caminhos te assentavas para eles, como árabe no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas fornicações e a tua malícia. Por isso foram retiradas as chuvas, e não houve chuva serôdia. Mas tu tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não chamarás por mim, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade?
Conservará ele para sempre a sua ira ou aguardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudeste. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse: depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua leivosa irmã Judá. E vi que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi. E lhe dei a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu. Mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque a adulterou com a pedra e com a madeira. E contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não se voltou para mim de todo o seu coração, mas falsamente, diz o Senhor. Se você quer saber aquilo que Deus ama, o que Ele abomina, o que Ele gosta, o que você precisa fazer para agradar a Ele, é só ler a Bíblia. Se você for observar aqui nesses versículos do capítulo 3, os versículos de introdução, nós veremos o Senhor escancarando o pecado de Israel. O Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que Deus ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo de Deus ele tem ciúmes de nós. Por quê? Porque Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno da nossa devoção, Ele é digno de ser adorado e entronizado nas nossas vidas. E Israel, como eleita do Senhor, eles negligenciaram a mão, o favor do Senhor, esqueceram de tudo aquilo que o Senhor fez e de como eles até chegaram naquela região. Porque a história de Israel ela foi fundamentada em cima das promessas de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então o Senhor ele tem todo o direito de requerer de Israel a sua total devoção, porque eles só existem porque o Senhor assim quis. Israel ela foi fundada para manifestar a glória de Deus como um povo separado, consagrado, um povo que viveria como espelho da glória do Senhor, um povo que seria abençoado para abençoar as outras nações. No entanto, eles foram após a outros deuses, se contaminaram com os povos cananeus e se deixaram levar por religiões falsas, por falsos deuses. E então o Senhor ele vem sobre Israel a fim de discipliná-los. Aqui nós vemos que o Senhor ele fala, ele compara o relacionamento dele para com o seu povo como o relacionamento de um marido com a sua esposa. Mas mesmo assim, o Senhor mostra a sua misericórdia, dizendo que ele esperava que mesmo com toda a sua degradação espiritual, moral, ética, Israel se voltaria para ele. Mas isso não aconteceu. E aqui nós vemos também como as pessoas que estão ao nosso redor nos influenciam de forma positiva ou de forma negativa. Com a separação do povo de Israel, sendo o reino do norte, Israel, e Judá, que é o reino do sul, né? Nós vemos aqui que Israel nunca deixou de ser povo, irmão, muito embora eles brigassem em alguns momentos, né, alguns momentos históricos. Mas aqui nós vemos que Israel, ao invés de permanecer no caminho de seu pai Davi, porque o Senhor prometeu a Davi que a sua lâmpada nunca se apagaria da terra de Judá. E ao invés deles seguirem após o conselho do seu pai Davi, eles resolveram ir após os conselhos de Israel, com o seu povo degradado espiritualmente. E aqui nós vemos que Jeremias já introduz essa profecia já no cativeiro assírio, quando a Síria começou a dominar a Israel. Se você for olhar lá nos capítulos anteriores, nós veremos que o Senhor ele começa, entre aspas, a zombar de Israel, dizendo: acaso Israel era um povo escravo para viver algemado? O que o Senhor está dizendo? Israel foi projetada para ser um povo livre para adorar o Senhor e viver segundo a vontade de Deus, que é livre, né? Que Deus ele nos liberta do jugo do pecado para sermos livres. Mas Israel, pelo pecado, foi escravo. E ao mesmo tempo, e assim Judá presenciou toda a situação, toda a degradação espiritual de Israel, e mesmo assim ele não se arrependeu. E o Senhor fala com pesar que Judá acabou caindo no pecado da sua irmã Israel e adulterou com pedra e com madeira.
E aqui ele fala dos altos, né? Dos altos aonde os sacerdotes de Baal, de Astarote, de Moloque faziam os seus sacrifícios. Então ele fala que Israel se prostituía sobre os altos montes, debaixo das árvores. Era onde geralmente eles faziam os seus altares para sacrificar aos deuses falsos. Nos próximos versículos nós veremos como é perigoso nós nos influenciarmos por pessoas que não vivem, que não professam a nossa própria fé. Porque o Senhor ele vai dizer aqui no verso 11, assim: e o Senhor me disse, já a rebelde Israel mostrou-se mais justa do que a leivosa Judá. Por quê? Porque Israel ela já vinha de uma degradação espiritual, desde os dos seus reis, desde Acabe, de Jezabel, que introduziu o culto a Baal. Mas Judá, ela teve um período onde, por exemplo, o rei Josias, o próprio rei Josafá, eles introduziram o retorno à adoração ao Senhor Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, né? O Deus de Judá também, né? E nós vemos que ela não foi justa por isso, porque ela teve momentos de avivamento, momentos de perdão do Senhor, momentos de favor do Senhor, e nisso ela decaiu na sua justiça, porque ela provou da fidelidade do Senhor, mas mesmo assim decidiu seguir outros deuses. E aqui no início dessa nova introdução, a partir do verso 12, né, nós veremos o Senhor falando a respeito da sua misericórdia, falando também da profecia do reino do Messias, né, de quando todas as nações andarão em conjunto para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, de forma que não haverá mais introdução a deuses, cultos a deuses falsos. E aqui o Senhor já começa a predizer o momento onde não haverá mais espaço para a idolatria, porque nós estaremos totalmente provados diante do Senhor, nosso coração circuncidado diante do Senhor, aonde nós recebemos corpos glorificados. Aqui ele já estava falando do tempo do Messias, quando o Senhor, ele trará sobre nós o seu reino eterno, né? O cetro da justiça estará sobre a mão do Cordeiro. E aqui nós vemos já no livro de Jeremias, já naquela época, onde o povo ainda nem tinha ido para o cativeiro babilônico, onde nem havia sido revelado as 70 semanas de Daniel a Daniel. Aqui nós já vemos o Senhor profetizando a respeito da era vindoura, do reino vindouro do Senhor. E então a palavra do Senhor continua no verso 12. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, e dize: volta, ó Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvido à minha voz, diz o Senhor. Você veja bem, o Senhor ele chama Israel para o arrependimento. E ele condena Israel por não ter ouvido a sua voz. No entanto, ele diz: se tu somente se arrepender dos seus maus caminhos, eu não trarei a minha ira sobre ti, e trarei sobre vós a minha restauração. E continua dizendo: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei, tomei vocês por mulher, eu noivei com vocês, eu dei a minha herança a vocês para te recolher como uma mulher, né? Naquela época se dava o dote, né? E o Senhor ele deu, entre aspas, o dote para requerer Israel como sua esposa. E vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, o monte sagrado do Senhor, e dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Eu quero pausar aqui para fazer uma reflexão com vocês. O que mais nós vemos são pastores sem compromisso com as ovelhas. Mas aqui o Senhor está dizendo que Ele dará pastores segundo o seu coração, que apacentarão com ciência e com inteligência. A quem o Senhor dará esses pastores? As ovelhas que se arrependerem, as ovelhas que obedecerem. Então, não queiramos nós termos pastores segundo o coração de Deus, se nós vivemos a nossa vida segundo os conselhos do diabo. Não queremos nós termos pastores comprometidos com a igreja, se nós não temos compromisso com o reino de Deus. Existe uma máxima:
aqui no reino de Deus. O Senhor, ele não dá os seus pastores a ovelhas que não obedecem à sua voz. Ele não vai fazer isso com a vida do pastor, mas ele vai dar pastores que apacentarão com ciência e com inteligência as ovelhas que se submeterem à voz do Senhor e que se submeterem à autoridade espiritual do seu pastor, vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus. Então, se muitos pastores não são comprometidos, maus pastores ou pastores de bode, isso não é culpa deles muitas vezes. Isso é culpa das ovelhas que não são de acordo com a palavra de Deus. E continua, e sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá, a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Aqui o Senhor já está falando a respeito do reino do Messias, o reino messiânico do Senhor, aonde o próprio Deus reinará diante de nós. Nós não precisaremos mais da arca da aliança, porque a própria presença, o próprio Deus é quem estará no meio de nós. Naquele tempo, no versículo 17, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Aqui o Senhor está falando que nós receberemos um corpo glorificado, que depois de nós passarmos pela prova de vivermos aqui na terra, depois de nós passarmos pela aprovação do Senhor e termos os nossos nomes escritos no livro da vida, então nós experimentaremos o gozo eterno, a alegria do Senhor eterna. Quando nós formos aprovados e recebermos do Senhor o nosso corpo glorificado. Naqueles dias, a casa de Judá andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que te dei em herança a vossos pais. Mas eu dizia, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? Mas eu disse, tu me chamarás meu pai, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Ou seja, Israel não foi fiel ao Senhor. Não adianta nós termos tantos por cento dos brasileiros convertidos, professando a fé evangélica, professando Jesus Cristo como seu Salvador, se nós verdadeiramente não formos fiéis ao Senhor, como a Bíblia diz que nós devemos ser fiéis, nós estaremos enganando a nós mesmos e retendo a nossa própria salvação. Então que nós possamos fazer aquilo que está escrito lá no livro de Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque se nós analisarmos a nós mesmos, nós não seremos julgados pelos homens e alcançaremos favor do Senhor. Porque se nós vimos em nós, a nossa vida, a nossa conduta estiver nos comportando como Israel se comportou com o Senhor, dizendo, não pequei, mas pecando, nós então teremos, quem sabe, o favor do Senhor e o perdão do Senhor se nós nos convertermos de todo o nosso coração. E ainda continua dizendo, nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és nosso Senhor. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras, no nosso Senhor Deus está a salvação de Israel. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. Aqui acredito eu que já era Jeremias falando, após professar o que estava no coração do Senhor a respeito da conduta de Israel, aqui já é Jeremias falando, olha gente, vamos nos voltar para o Senhor com o coração quebrantado, nos arrependendo daquilo que nós fizemos de errado. E agora eu volto para a igreja brasileira, você que faz parte da igreja brasileira. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine você, examine eu a mim mesma, para que eu não seja pega
em pecado contra o meu Deus, achando que a ira do Senhor não virá sobre mim quando ela virá. Então que nós possamos refletir a respeito desse capítulo, porque o Senhor, Ele quer que nós nos convertamos dos nossos maus caminhos e alcancemos misericórdia através do seu perdão. Então que eu e você possamos refletir sobre as nossas vidas, sobre os nossos pecados, analisando a palavra de Deus, se a nossa vida ela está convergida, se ela está alinhada com a palavra de Deus, para que nós possamos alcançar misericórdia da parte do Senhor. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. E eu quero que, com a graça do Senhor, essa palavra entre como flecha no seu coração. E se você tem pecado contra o Senhor, ainda é tempo de se arrepender. Não fique pensando que a mão do Senhor não virá com justiça contra a sua casa. Não pense que o Senhor ele está tardando na sua vida para te trazer o juízo, quando na verdade Ele está acrescentando misericórdia sobre a tua casa. Então não deixe de refletir a respeito dessas palavras, porque o Senhor Deus Ele quer te salvar, Ele quer te curar, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer um caminho adiante de ti. Ainda que as coisas estejam nubladas, o Senhor Ele quer fazer resplandecer o sol da justiça sobre você e a sua casa. Fique em paz e até o próximo vídeo.